Continuando o nosso estudo, em seu livro Para uma Vida Saudável, este livro aqui, Breve Ensaio sobre as Virtudes, o Donizete Pinheiro, então, nos lembra e estuda 45 virtudes. Cada uma dessas virtudes expressa uma parcela do amor, desse sentimento maior. Então, o amor é o somatório de todas elas, assim como a luz branca é o conjunto de todas as cores. Então, estudando este livro, nós já verificamos as virtudes da disciplina, da abnegação, da alegria, da humildade, da dignidade, da amizade, fé, esperança e caridade. Algumas das 45. Hoje nós vamos estudar o otimismo e a piedade. Para falar do otimismo, eu trouxe um pequeno assunto que pode nos ajudar. No mundo do empreendedorismo corporativo, né, mundo das empresas, com o auxílio da psicologia e da neurociência, muda-se e continua mudando profundamente a maneira de compreender o ser humano, né, as suas competências, as suas habilidades. E isso influencia muito a maneira pela qual as empresas distinguem e valorizem a figura do chefe ou a figura do líder, né? O chefe do passado e o líder do momento atual, fazendo a gente entender um pouco melhor o que é o chefe, o que é o líder. E o líder não só de si mesmo, mas o líder de pessoas, de equipes. Então, os funcionários, né, com essa mudança, com essa evolução, não são chamados mais de funcionários, mas passaram a ser chamados de colaboradores e são ou somos tratados de uma forma muito mais respeitosa, muito mais digna e mais humana. Tem muita coisa para melhorar ainda, mas já tem um progresso realizado, né? Toda essa mudança, frisando que é no mundo corporativo, exige de nós competências e habilidades, como nós falamos, cada vez mais próximas das virtudes que expressam o amor ensinado por Jesus, estudado aqui no livro do Donizete, muitas vezes com outras roupagens. A gente percebe isso no mundo corporativo. Muitas habilidades, muitas competências que as empresas exigem, nós estamos estudando aqui, né? Essas 45 virtudes no livro do Donizete. Embora uma grande parte, né, desse mundo corporativo, das pessoas que constituem esse mundo, ainda entendam toda essa mudança necessária apenas com o objetivo de melhorar a busca de resultados econômico-financeiros. Mas já temos avanços. Então, para ajudar no nosso estudo hoje, uma palavra de origem inglesa tem sido bastante utilizada nesse ambiente corporativo. A palavra é mindset. Essa palavra, ela é um conceito que descreve as nossas diferentes mentalidades que determinam a nossa maneira de pensar, o nosso pensamento, o nosso comportamento, as nossas atitudes, como elas influenciam nas nossas escolhas pessoais e profissionais. Ou seja,
essa palavra, esse conceito, tenta descrever como que é a configuração da nossa mente, como que o nosso cérebro funciona. A princípio lá no mundo corporativo, mas também se estende para a nossa vida pessoal. Então tem um livro de uma pesquisadora chamada Carol Dweck. O livro tem o nome Mindset, a nova psicologia do sucesso. Ela entende que o nosso cérebro tem 2 jeitos de funcionar. Depois vocês vão entender por que eu estou trazendo isso. Alguns de nós possuímos essa configuração chamada de mindset fixo e outros mindset de crescimento, né? Essas mentalidades fixa e de crescimento. Então, o próprio nome já dá para a gente entender um pouco o que significa cada um deles. Mas ela coloca no livro que nós possuímos um mindset fixo, né? Pensamos e acreditamos mais ou menos como uma pessoa materialista, pessimista, rígida. Por quê? Essa pessoa, ela acha que possui uma inteligência limitada. Começa por aí. Essa pessoa acha que ela só é boa apenas para algumas coisas. Para as outras ela não é. Essas pessoas desistem quando as coisas ficam difíceis. Elas não se sentem bem quando se deparam com grandes desafios. Se alguém faz algum feedback, né, dá um retorno, ela acha que isso é uma crítica negativa. E acaba preferindo fazer só as coisas que ela já sabe fazer. Então, essas são pessoas que têm um mindset fixo. Já as pessoas que têm mindset de crescimento são pessoas que pensam de forma contrária. Olha que interessante. São pessoas que acreditam que a inteligência é ilimitada, que ela pode desenvolver a sua inteligência de forma contínua, que ela pode ser boa em qualquer coisa, mesmo que ela só ainda seja em algumas coisas, que ela pode fazer as coisas darem certo, né? São pessoas que trabalham para que as coisas aconteçam. São pessoas que gostam de grandes desafios, são pessoas que o feedback é uma ajuda para o crescimento e são pessoas que gostam de aprender a fazer coisas que ainda não sabem. Olha que interessante, né? Mindset fixo e um mindset de crescimento. Ela também entende que existem técnicas para ajudar o cérebro a pensar de uma forma diferente, né, do mindset fixo e desenvolver cada vez mais o mindset de crescimento. E para ela, todos nós temos os 2 mindsets, né, dentro de nós. Né? Para determinadas coisas, a gente tem um mais desenvolvido do que o outro. Então, diz a pesquisadora que a grande sacada seria a gente perceber esse nosso funcionamento na gente mesmo e conseguir deixar de lado, né, o mindset fixo, fazendo com que o mindset de crescimento seja mais aflorado, principalmente quando a gente tiver alguma coisa nova para aprender. Então, como eu já disse, esse conceito tem sido muito utilizado no meio corporativo, né, na gestão de pessoas, de uma forma muito positiva para ajudar a gente a desenvolver essas competências, essas qualidades, né, a princípio dos colaboradores da empresa. Mas nós espíritas sabemos que tudo isso é consequência da lei divina de progresso, que proporciona esse nosso crescimento contínuo em inteligência e em moral do nosso espírito imortal, que somos todos nós.
Então, essas competências e habilidades, nos ensina o Espiritismo, não são do corpo, né? Não são do cérebro. Não é o cérebro que funciona. Lógico que as técnicas ajudam, como a gente aprende na neurociência, mas são essas nossas habilidades, são essas nossas potências do espírito, essas virtudes. E o que eu achei muito interessante é que esse mindset de crescimento que essa pesquisadora coloca nesse livro tem muito a ver com a virtude otimismo que o Donizete estuda aqui no livro, né, Para uma Vida Saudável. Por quê? O otimismo é a capacidade que faz com que a gente veja sempre o lado ótimo da vida, das coisas e dos fatos. Porém, de forma consciente, de forma lúcida e sempre positiva, né? O mindset de crescimento, esse nosso lado flexível, disposto sempre a aprender, a crescer. O otimismo é o reflexo natural da conquista dessas virtudes que nós estamos estudando. A gente sabe que a gente não tem elas ainda de forma plena, mas a gente vai aumentando a cada desafio que a gente vence. O otimista não fecha os olhos para a realidade em que ele vive, ou para o mal que ainda existe em todos nós. Ele é consciente de tudo isso. Mas ele tem a certeza que o bem merece destaque sempre e procura sempre o bem ao seu redor. O otimista é sempre prudente, não se aventura de forma irresponsável atrás das coisas, correndo riscos desnecessários para ele e para as outras pessoas. Ele está sempre cuidando desses detalhes. Ele não é acomodado, como a gente poderia imaginar, né? O otimista, como ele imagina que vai sempre dar tudo certo, procurando sempre o lado bom da vida, ele não é acomodado. Pelo contrário, nem conformado. Pois ele procura melhorar-se sempre, um mindset de crescimento, e contribuir para uma vida melhor, não só para ele, para todo mundo. O otimista, com base ali nas verdades espirituais, num Deus perfeito, soberano, misericordioso, bondoso, que cuida e ama de todos nós, ele é confiante. E por isso ele se disciplina, se esforça e busca sempre a vitória, não pensando exclusivamente em vantagens pessoais, mas considerando o benefício de todos. Se não consegue a vitória, ainda assim não se sente derrotado e nem desanima. Ele é confiante. Ele tem fé em Deus e na sua justiça. Rapidamente ele analisa as falhas, ele corrige, busca corrigir os erros, persiste no ideal, ou então ele repensa as suas metas. Sabe que os enganos, que os equívocos são experiências para o acerto e guarda sempre a lição e os conhecimentos que dela ficaram. O otimista reconhece sempre os valores positivos seus, mas também dos seus semelhantes,
e incentiva sempre, compreendendo, perdoando os deslizes do seu semelhante, certo, confiante de que todos somos aprendizes na grande escola da vida e merecemos renovadas oportunidades de crescimento, como estamos tendo oportunidades agora de estudar para depois, na prática, no esforço, crescer. Então, o otimista ele não perde tempo reclamando das dificuldades, das adversidades. Ele as enfrenta com serenidade, com coragem, com bom ânimo, porque ele sabe que a tristeza não contribui nada para a solução. Pelo contrário, só dificulta. O otimista, ele não espalha notícias desagradáveis. Né? Se a gente trazer aqui para o ambiente corporativo, como a gente estava falando aqui do mindset de crescimento, é perder tempo, não é útil espalhar notícias desagradáveis. Não perde seu tempo com comentários inconvenientes que podem, na maioria das vezes, impressionar pessoas que são mais sensíveis. Quando ele dá a sua opinião sobre algum determinado assunto, ele procura sempre destacar a justiça divina em tudo e elevar, né, botar para cima o moral, convidando as pessoas à oração, ao serviço contínuo no bem, como forma de se vencer qualquer problema. O otimista, pela sua confiança, pela sua fé, ele é sempre alegre, essa alegria verdadeira, com suavidade e doçura sempre na maneira de lidar com as pessoas. E sua presença, por isso, é sempre luminosa. É sempre uma luz que clareia. Ele sempre leva consigo a gratidão e uma fé forte, uma fé inabalável, consciente de que as provas, os desafios, as dificuldades promovem o seu aprendizado e, consequentemente, esse crescimento, fortalecendo cada vez mais ele para esse futuro promissor, que não espera só ele, espera todos nós, né? A perfeição relativa. E olhem que importante. Por manter pensamentos elevados, o Donizete nos traz no livro, pensamentos, sentimentos elevados, vive com alegria. O otimista, ele fica menos doente. Tudo isso favorece o sistema imunológico dele, fortalece o sistema imunológico. Então, ele fica menos doente, adoece com mais dificuldade. E se acontece, ele se recupera mais depressa, de uma forma mais rápida, porque ele sabe que é a mente quem comanda tudo. Porque a mente é o próprio ser imortal. Mas mesmo desencarnando depois de uma doença, ele não se rebela, porque ele já sabia, como nós já sabemos, que a morte é um fenômeno natural.
e inevitável. Nós nos libertamos da prisão e voltamos à nossa pátria espiritual. Então, para o otimista, a perda de tempo pode ser uma porta aberta para empreendimentos mais promissores. Para o otimista, um contratempo pode significar um perigo evitado. Para o otimista, a doença do corpo poderá ser um convite para que ele fortaleça a fé e que ele possa se aproximar mais de Deus. Para o otimista, a pessoa amada, o afeto que se distancia, nos ensina o desapego. O erro pede para ele esforço para que ele consiga acertar mais. Então, o otimista, por buscar viver sempre em um mundo melhor, ou numa empresa melhor, né, para quem tem um mindset de crescimento, para que esse ambiente seja mais saudável, ele sempre vai valorizar a vida, vai sempre trabalhar para manter a paz e contribuir para a harmonia universal. Então, finalizando aqui a nossa parte sobre otimismo, como se o Evangelho de Jesus fosse mais estudado pelas pessoas, não só dentro das instituições religiosas, né, mas também para se refletirem na nossa vida como um todo, lá na empresa que nós trabalhamos, para que nós sejamos um filho melhor, para que nós sejamos um pai melhor, uma mãe melhor, um irmão melhor, para que nós sejamos um funcionário melhor e um líder melhor. Se o Evangelho fosse melhor valorizado e mais estudado, com certeza o mundo teria muito mais otimistas do que tem hoje. Então agora nós vamos iniciar a segunda virtude da noite. Piedade. Como todas as virtudes, a piedade, ela é um sentimento. Conquistado, adquirido, mesmo que aos poucos, mas é uma situação que vem de dentro para fora. Então nós aprendemos com a doutrina espírita que fora da caridade não há salvação. Não aprendemos? Fora da caridade não há salvação. E caridade, nós aprendemos que é o amor em ação. E o amor, nós estamos aprendendo que é o somatório de todas as virtudes. Ou seja, é só através da prática das virtudes em sociedade com as outras pessoas é que nós conseguiremos, então, exercitar essas mesmas virtudes e ir conquistando cada vez mais cada uma delas. Teremos, então, além de todas elas, paz e felicidade
verdadeiras. E é o que é o que todos nós queremos. Então a doutrina espírita nos ensina isso. Fora da caridade não há salvação. Mas e se eu não tenho vontade de fazer caridade? Como que eu posso ter vontade de fazer caridade? Antes da prática, é preciso sentir. Então, a piedade sendo uma virtude, nós precisamos desenvolver a piedade. Bom, um trecho da parábola do bom samaritano, todo mundo conhece essa parábola de Jesus, né? Que esse trecho diz assim: mas depois de ter passado lá o sacerdote, né, os doutores da lei, todos aqueles que dominavam o conhecimento, né, da antiga lei, eram doutores nesses conhecimentos, passaram perto de uma pessoa que precisava de auxílio, não fizeram nada. Pelo contrário, desviaram. Mas aí passou um samaritano, que o samaritano era aquele considerado herege na época, né? Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, primeira coisa, viu. Ele viu uma pessoa necessitada. O que aconteceu com ele? Foi tocado de compaixão. Todo mundo é tocado de compaixão? Não. Só aqueles que já se esforçaram nessa direção, nesse caminho. O samaritano, considerado herege das leis antigas, ele foi tocado de compaixão. E o que ele fez depois que ele foi tocado? Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as cuidou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou uma hospedaria e cuidou dele. Aí, o restante da parábola. Então, ele viu, sentiu, foi tocado. Sentiu uma coisa que ele já vinha exercitando ao longo da sua caminhada. E esse sentir fez ele se movimentar na prática. Então, a piedade é isso. A piedade é a virtude que nos faz perceber o sofrimento do outro, que nos faz colocarmos no lugar dele, como se fôssemos nós mesmos naquele sofrimento. E o que acontece? A gente sente o sofrimento. E como a gente não quer sofrer, a gente percebe aquela dor. Como a gente não quer sofrer, não gostaria de passar por aquilo, a gente também não quer que o outro passe. Aí a gente se movimenta para tentar diminuir a dor do outro. Então, como na passagem do bom samaritano que a gente acabou de verificar, a piedade nos faz sermos caridosos. Ela sempre vem antes da caridade. A gente pode ter impulsos generosos se a gente não sentir a piedade. A gente pode fazer o bem a outra pessoa. O bem para outra pessoa vai ser sempre o bem, porque ela vai estar sendo ajudada. Mas eu vou usufruir dos méritos da minha caridade quando eu realmente fizer aquilo de forma consciente e como o próprio sentimento do amor que nós aprendemos nos faz sair de nós mesmos. A gente vai ver agora na sequência. Então, só
a piedade faz com que sejamos caridosos, nos revelando em todos os lugares que a gente está, por onde a gente passa, quem realmente necessita de nossa ação bondosa e consoladora. Porque a gente vai sentir, a gente vai ver, a gente vai sentir, vai se tocar e vai fazer. A piedade também nos faz compadecermos das aflições também, não só dos seres humanos, mas de todos os seres vivos, dos animais, das plantas. E nós conhecemos ela também por dó ou compaixão. Donizete nos diz que a piedade ela vai além da empatia. Por quê? Porque a empatia, às vezes, pode se dar somente em relação àqueles que nos despertam carinho ou simpatia. Os amigos, os afetos. Mas e se for um inimigo? Amor aos inimigos, como nos ensinava Jesus. A piedade vai além da empatia. Ela consegue perceber o sofrimento até por trás da arrogância, da rebeldia, procurando auxiliar ainda que somente lhe seja possível pelo pensamento, mas pensamento caridoso, através de uma oração. E mesmo identificando o mal na conduta alheia, a pessoa piedosa ela tem sempre um olhar diferente, um olhar de compreensão, porque ela entende a situação do outro nesse contexto todo da criação divina e busca tentar entender naquele nível em que ele está, quais são as causas profundas que levaram aquela pessoa a se desviar do bom caminho. Ele consegue visualizar tudo isso. E assim, naturalmente, essa postura vai facilitar o quê? O perdão, se essa pessoa fizer alguma coisa contra ela, e uma possível reconciliação. Donizete nos coloca também que a piedade ela só desabrocha, começa a desabrochar na medida em que ela consegue compreender a amplitude do sofrimento. E ele dá algumas orientações, algumas dicas para que todos nós que tenhamos boa vontade, né, como aprendizes, a gente poder treinar a piedade com algumas atitudes. Então, quando a gente se depara com algum problema, quando a gente olha, né, quando a gente percebe alguma coisa, principalmente de sofrimento, né, de pessoas em situações aflitivas, aí ele enumera para a gente uma sequência de atitudes. Primeiro, a gente então, diante dessa situação, pode silenciar, ficar quietinho, para que a gente então evite o julgamento precipitado. Primeiro. E como a gente costuma, né, julgar
eu diria até condenar, né? Porque julgar, a gente precisa julgar, mas a gente condena de forma precipitada muito. Então, a primeira situação é silencia. Segundo, apela para o recurso da oração, rogando forças para vencer eventuais resistências nossas de repulsa e antipatia. Que a gente vai ter de monte, dependendo de quem a gente está vendo sofrer. Silencia, ora. Se for possível, terceiro, busca saber as causas geradoras da situação aflitiva. Se for possível. Quarto, se coloca no lugar da pessoa. Lembrando, né, além da empatia, não é só dos afetos, de todos. Se coloca no lugar de quem está ali, naquela situação. E 5, presta o auxílio possível, tentando minimizar o problema. Isso tudo dá a impressão de que é uma sequência de atitudes que vão demorar 2 horas. Não, é uma coisa muito rápida, muito dinâmica, em que a gente pode, com exercício, se habituando a fazer de forma rápida. Porque quem está sofrendo diante do sofrimento de alguém, o que a gente precisa fazer é trabalhar para diminuir o sofrimento. Então essa é uma sequência, né, que o Donizete coloca no livro, que pode nos ajudar aí, como aprendizes, a treinar a virtude da piedade. Então, a piedade, ela ganha impulso, às vezes, quando a gente vivencia situações dolorosas, intensas, e que por causa delas a gente passa a ver o mundo com sentimentos de mais fraternidade e solidariedade. Um exemplo, né? Pessoas que são ex-viciados, que acabam ajudando pessoas que são viciadas, né, dependentes, pessoas que têm uma certa doença e que acabam engajados com campanhas para diminuir, né, os males dessas doenças, pessoas que têm deficiências físicas também trabalhando para melhorar a condição dos deficientes, e situações até mais intensas, mais dolorosas, de pais, às vezes, que perdem os filhos e que trabalham em abrigos para crianças. Então, é a situação de se colocar no lugar do outro. Então, a piedade faz a gente esquecer de nós mesmos quando a gente está de frente com o sofrimento alheio, né? Faz a gente se sacrificar, e às vezes mesmo não só o nosso tempo, mas os nossos bens, enquanto a gente não consegue uma solução para ajudar quem está sofrendo. A piedade verdadeira, ela se faz acompanhar da fé verdadeira, que a gente estudou aqui na semana passada. Então a gente entrega a Deus os resultados do esforço que a gente está fazendo, confiando que será sempre cumprida a vontade dele, e não a minha, nem de quem está sofrendo, porque existe uma justiça que cuida de tudo isso. E a gente acaba se utilizando sempre da prece, né? O otimista, a pessoa que tem piedade, porque a prece atrai o concurso dos bons espíritos para fortalecer a gente nesse enfrentamento diante das dificuldades. Então, para terminar, às 20 horas e 45 minutos,
a piedade, ela é uma virtude que sensibiliza a nossa alma diante de tanto sofrimento que a gente vê no mundo, na terra, né, de provas e expiações. Mas depois ela se converte em motivo de glória, de alegria, de felicidade, porque a gente diminuindo o sofrimento das pessoas, essas pessoas naturalmente podem devolver gratidão, mas acima de tudo, as bênçãos da misericórdia divina, porque praticamos a sua lei. Então, eu termino aqui essa reflexão sobre otimismo e piedade. E passo a palavra, então, a Donizete ou alguém que queira refletir, ajudar nessa reflexão. Temos alguns minutos ainda. Ó, e lembrando que fazer um pedido que na semana que vem é o nosso último encontro falando sobre virtudes, que vocês me sugerissem ao menos 2 virtudes para que a gente faça na semana que vem. Ok? Então fica aí um pedido. Vocês podem me fazer agora ou também durante a semana que a gente vai preparando. Adriano, você foi bem inspirado nessas virtudes que escolheu, né? Hoje, embora pareça um pouco estarem separadas, né, otimismo e piedade, mas elas estão intimamente ligadas. Aliás, todas as virtudes estão ligadas, né, porque aquele que age com piedade, ele é um otimista, né, porque se ele não acredita que pode ajudar, que o outro vai se beneficiar, que o outro pode se renovar com a ação dele, ele não vai fazer nada, não vai sair do seu cantinho para ajudar ninguém. Exatamente. E como esse sentimento faz com que ele enxergue, né, o sofrimento ao seu redor, ele sabe, né, esse sentimento também traz, né, é muito notório que é uma situação passageira para todos, né? Todos que sofrem, o sofrimento é passageiro, é transitório, ele tem uma utilidade. Então, a piedade, na verdade, é um sentimento que faz com que ele veja e se comova e, diferentemente de você só ficar sofrendo por aquilo, ele se movimenta, ele vai atrás, ele arregaça as mangas e faz tudo o que está ao seu alcance para diminuir o sofrimento do outro. Quer dizer, então, o piedoso ele é otimista por natureza, porque se ele não fosse otimista, ele ficaria só no sentimento de se colocar na situação do outro, mas não fazer nada, ou não trabalhar para melhorar, né? Mas ele tem a certeza de que essa é uma situação transitória. Concordo com você. Edson, pois não. Nossa, eu gostei demais da palestra hoje, viu, Adriano? Gostei mesmo. Você abordou uma coisa assim da compaixão, que é o diferencial dela, que a pessoa tem que se colocar no lugar do outro, assim, ó, eu poderia estar nessa mesma situação, e não achar que o outro é um coitadinho, merecedor de dó, né, que ele só vai sair daquilo lá com ajuda. Não, ele se sabia assim, eu também poderia cair nessa casca de banana da vida. E felizes daqueles que têm essa qualidade adquirida, nessa virtude, sem precisarem ter passado pela casca de banana, né?
Porque é mais fácil, como você bem disse agora há pouco, você falou assim, olha, uma pessoa que é dependente químico, depois ele vai cuidar dos outros dependentes químicos, ele sabe a dificuldade, mas aquele que consegue, talvez já tenha passado em outras vidas também, né? A gente conhece isso, mas que consegue nessa mesma vida agora, ter esse sentimento de compaixão, sem que ele tenha sofrido aqueles próprios sofrimentos, então é maior ainda, ele adquiriu outras vidas, né? Ele já traz. Essa questão do otimismo, ela é essencial. Eu sou muito pessimista, eu sou extremamente pessimista. O pessimista, isso eu sei porque eu sou, a gente sempre olha primeiro para o erro, olha primeiro para o prejuízo, você não vê o lado bom das coisas, não vê que no meio daquelas situações, mesmo o prejuízo vai gerar lá na frente uma coisa boa, não é? Então, o otimista, ele, como você bem disse também, ele não é um aloprado assim que sai fazendo tudo, isso aqui eu vou pegar para vender, não sei o quê, mas não se prepara, não é essa a questão. É a questão de conseguir entender os fatos da vida, mesmo aqueles que não são bons, como um preparo para uma coisa boa que vai vir em seguida. Então, eu estou passando por isso agora, mas eu vou se tornar melhor lá na frente, né? Eu gostei muito dessas duas apresentações suas. Achei que hoje, como falou o Donizete, você estava muito inspirado mesmo. Muito obrigado, viu? Só fazer uma correção. Na verdade, todas as ideias que eu utilizei na reflexão são as ideias do Donizete, que estão no livro, né? Então eu só coloquei aqui um pouquinho de cores, né, Donizete? Mas as ideias todas são dele. Eu queria também fazer uma retificação, porque todas as ideias que estão aí no livro são do Evangelho e da Doutrina. Ok. Eu não sou original, né? Eu apenas juntei informações que muitas vezes estavam espalhadas por aí, né? E coloquei na página para focar naquela virtude, mas não sou original, não. A mensagem, o ensinamento é do Cristo e da doutrina. A Rosinha levantou a mão, pode falar, Rosinha. Levantei. Eu acho, você fez uma observação interessante. Todas as virtudes estão contidas no amor, como você já disse várias vezes, né? O desenvolvimento das virtudes, penso eu, diante do que eu conheço da doutrina espírita, e pela diversidade que existe entre nós, seres humanos, as diferenças que existem entre nós, que nós não somos perfeitamente iguais e temos diferenças enormes. Acho que as virtudes também se desenvolvem de forma diferente para as pessoas. Cada uma tem as suas qualidades desenvolvidas de forma diferente, de acordo com o que ele pensa, de acordo com o que ele vive e de acordo com o que ele é. Então, todas as virtudes um dia serão desenvolvidas por nós, mas cada um de nós tem o seu desenvolvimento próprio, cresce de forma diferenciada e chega ao amor, com certeza. Exatamente. Obrigada, Adriana. Eu que agradeço. Mais alguém? Edson. Só nessa linha trazido pela Rosinha, um dos grandes problemas nossos são as pseudo-virtudes, né? É quando nós se agariamos de ser virtuosos em alguma área, mas aquilo lá, por exemplo, a falsa humildade, né? Quando a gente querer se mostrar humilde, mas você está escondendo uma vaidade muito grande por trás daquilo. Então, as virtudes, elas são umas coisas assim, muito naturais na pessoa, né? Ela não precisa quase que... Ela adquiriu fazendo, adquiriu vivendo, mas ela nunca faz para conseguir alguma coisa, né? É daquele negócio
que a mão esquerda não faça a direita. Acho que representa bem isso. Quando nós começamos a trabalhar uma virtude, ela parece falsa para nós e até mesmo para o próximo. O que importa é o nosso esforço sincero de estarmos nos transformando, né? Então, uma pessoa agressiva, intratável, que começa a ser gentil, levanta estranheza, né? As pessoas falam, o que será que ele está querendo? Né? E você mesmo, né? Você mesmo fala assim, puxa, mas eu não sou assim. Você fica lutando contra a agressividade para ser melhor, fica se tolhendo, mas é um esforço que deve ser feito para chegar a ser natural, como o Edson falou. Justamente isso. O início normalmente aparece falso mesmo. Qualquer coisa que você faça, até na aprendizagem é assim. A princípio parece falso, mas por trás dessa falsidade existe toda uma estrutura que está sendo montada para poder realmente aparecer a virtude. É normal isso, é normal. Agora, tem o falso que o Edson falou, né? O interesseiro, aquele que quer se aproveitar da sociedade, do próximo, fingindo o que é diferente. Esse é manipulador, né? É diferente. Isso não é virtude, isso é um defeito grave. É o manipulador. É diferente, uma coisa não tem muito a ver com a outra, não. As virtudes, as pseudo-virtudes que a gente costuma dizer, elas são primórdios das virtudes reais. A gente começa tateando, cai, levanta, depois é que vai conseguir levantar. E eu queria só frisar também um detalhe aqui, que eu acho que foi o Edson que comentou, mas que é muito importante. A maioria de nós, lógico, acaba aprendendo pela experiência, né? Tendo que passar pela experiência. Mas existe a possibilidade de aprender pelo exemplo, da gente ver o outro fazendo, ver o outro sofrendo porque fez, e aí fala, não, eu não quero, e aí acaba se esforçando. Então a gente tem essa possibilidade também, que é um caminho muito mais rápido. Aí você já tem uma outra virtude, que é a sabedoria. Exatamente.